podcast aqui eu tenho feito bastante com o objetivo de tirar algumas dúvidas que eu tenho sobre o mundo acadêmico e, consequentemente, o pessoal acaba acompanhando também. Em 2019, eu escrevi junto com o professor Eduardo, o qual o senhor orientou o doutorado dele, que é o meu orientador, eu escrevi uma revisão sobre o porquê que na doença de Alzheimer a gente tem tanta falha nos estudos clínicos. Funciona no camundongo, funciona no rato, funciona às vezes em estudo 1, estudo 2, estudo 3 acaba sendo tóxico ou tendo efeito colateral, etc. Pelo que eu percebi também isso tem acontecido no Parkinson. E a conclusão geral assim naquela revisão que a gente escreveu foi publicada inclusive em português, porque a gente sentiu que faltava na literatura, na língua portuguesa, uma revisão daquele jeito. E enfim, a conclusão foi um pouco desanimadora, porque quando eu entrei no mestrado e no doutorado, eu pensei que logo em 5 ou 10 anos iriam encontrar algum manejo clínico ali do Alzheimer e do Parkinson. No entanto, a gente não tem medicamentos modificadores do curso da doença, né? É mais para tentar frear uma coisa que vai avançando. O que acontece, professor? Na época eu lembro que tinha uma hipótese de que talvez os estudos deveriam mirar num melhor diagnóstico mais cedo. Na sua visão, assim, do que você tem visto, por que a gente está meio que perdendo essa batalha? Essa é uma pergunta, né, de 1 milhão. Se eu tivesse a resposta, né, com certeza já teria dado também do ponto de vista científico, né? Assim, quando a gente olha para a questão de tratamento de uma doença neurodegenerativa, né? Então, primeiro, né, para o pessoal, todo mundo entender, o que a gente tem atualmente são tratamentos paliativos, né? O que é isso? Você atua sobre sintomas da doença, né? Então, se na doença de Alzheimer você tem alguém que, né, como sintoma perda de memória, as medicações auxiliam um pouco nessa memória. No Parkinson, você tem principalmente sintomas motores, não exclusivamente. Então, as medicações melhoram esses sintomas. Mas, como você falou, assim, o grande anseio do ponto de vista científico é você chegar em estratégias neuroprotetoras, né? Então, você desenvolver, seja um composto químico, né, uma medicação ou uma estratégia não farmacológica, né, que possa, de fato, modificar a progressão da doença. Então, para que isso seja possível, primeiro a gente tem que conhecer bem os mecanismos, né, pelos quais essas doenças elas estão se desenvolvendo, estão progredindo no cérebro dos pacientes. Então, essa é a pergunta-chave. Interessante você mencionar isso, que quando você começou a estudar a doença, você também tinha essa expectativa, né, de que poucos anos a gente teria uma cura, uma grande, né, algo revolucionário. Eu também, né, quando eu comecei a estudar isso na iniciação científica, mais de 20 anos atrás, eu também tinha essa ideia. Inclusive eu tive, né, parentes, familiares com doenças neurodegenerativas, e sempre quando vinha essa pergunta, bom, estamos próximos da cura, eu respondia isso, né? Não, daqui a uns 5 anos nós vamos ter cura, né? Fui estudando, aumentei para 10 anos, né? E estou há mais de 20 anos estudando essas doenças, e o que eu percebo é o seguinte: claro que quanto mais você estuda, né, um assunto, você percebe também a complexidade dele, né? Então, respostas que antes a gente dava, respostas simples, elas são importantes, né, para as pessoas compreenderem um pouco sobre a doença, mas dificilmente elas vão revelar tudo o que aquela doença de fato, né, se apresenta. Então, assim, se você pegar a doença de Alzheimer, o último tratamento aprovado era de 2003. Então a gente tinha praticamente 20 anos sem um novo tratamento para essa doença. Uma novidade aí de 2 anos atrás, um anticorpo, né, que ainda é uma promessa, então, digamos, não é algo que está disponível ainda em farmácia, né, mas que pode, né, ter assim, um impacto importante na doença de Alzheimer. Na doença de Parkinson, que é uma outra doença neurodegenerativa, quer dizer, você tem o tratamento padrão ouro, né, é de 1960. Que é a L-Dopa. É a levodopa. Então, você tem aí a mesma medicação sendo usada há 60 anos. Então, isso já dá uma ideia de que a coisa não é tão simples, né? Não é todo ano que surge um novo tratamento para Parkinson, para Alzheimer, como você, né, viu lá na literatura, no seu trabalho de revisão,
tem muitas tentativas, né? Tem Bastante. muitos grupos, muitos laboratórios, então não é que não exista um interesse, existe um grande interesse, tanto científico, médico, social, em avançar nos tratamentos. Mas é a questão da complexidade em si. Então, assim, né, até assim como uma autocrítica dos trabalhos que a gente faz, como você falou, quando a gente pesquisa potenciais neuroprotetores em modelos animais dessas doenças, a gente tem sucesso. Então, eu costumo brincar nas minhas palestras, nas minhas aulas, que a gente já curou o Alzheimer, o Parkinson, só que em roedores. Né? Aquele que a gente conseguiu induzir, né? Isso. Então, é uma doença que não existia, né, nesses animais, que a gente induziu um modelo. Então, está toda numa situação controlada. E nesse cenário a gente consegue curar. Só que, claro que quando a gente vai para o contexto em humanos, a complexidade é muito maior. Então, primeiro, por mais que essas doenças elas sejam classificadas, bom, a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, hoje em dia já é uma realidade que os pacientes eles têm um perfil totalmente heterogêneo. Na psiquiatria também está se migrando para essa área. Né? Então, você achar assim, que todo paciente com Alzheimer vai ser tratado da mesma forma, com o mesmo medicamento, né, é uma ilusão. Porque tem um indivíduo que vai desenvolver aquele, né, o Alzheimer, digamos, de início tardio, mais característico, lá com 70 anos, 75 anos. Né? Que você nem consegue identificar exatamente a causa. E outro que tem, né, em consequência de um fator genético, lá com 45, 50 anos, desenvolve a doença. Então, eles são pacientes totalmente diferentes. Né? Então, por mais que a manifestação, os sinais clínicos muitas vezes podem ser semelhantes, mas o que está acontecendo, a velocidade dos processos que estão acontecendo no cérebro são muito diferentes. Né? Então, essa é uma primeira explicação por que é tão difícil, né, a gente chegar nesse novo tratamento. A conclusão que vocês chegaram no estudo da questão do diagnóstico, e eu concordo com isso. Eu acho que é um dos pontos críticos, não só em doenças neurodegenerativas, doenças mentais em geral. Né? A gente carece desse biomarcador. Né? Então, para quem não sabe exatamente o que é isso, quando você vai fazer um diagnóstico de hipertensão, você tem medidas exatas. Né? Para dar um diagnóstico de hipercolesterolemia, você tem escalas, padrões exatos. Você não tem esse marcador, né? Uma proteína, uma substância que, dependendo do nível que tiver no cérebro, no sangue, você consegue dizer, isso é Parkinson, isso é Alzheimer, e você está em determinado estágio. Então, esse é um grande problema. E o fato é que, então, o diagnóstico clínico que é usado, né, ele é muito tardio. Né? Então, no Parkinson, que, né, tem muitos estudos sobre isso, que o diagnóstico é feito com base em sintomas motores, mas quando esse paciente tem esse sintoma, ele já está com a doença, a morte dos neurônios já se iniciaram 20 anos antes. Ou seja, quando dá o start da doença, leva-se 15, 20 anos para conseguir... É um processo silencioso, Exato. né? Como a maioria das doenças mentais. Quer dizer, o que você vê como manifestação de clínica, um sinal, um sintoma de depressão, de ansiedade, perda de memória, ou uma alteração motora, é a ponta de um iceberg, né? Que aí se torna visível. Mas as alterações, o início, ele é silencioso. Né? Os neurônios eles já estão com um processo de morte, um mecanismo de morte há muitos anos. E aí quando o paciente ele é diagnosticado, esse processo ele já está muito avançado. Né? Então, se a gente pensar numa estratégia neuroprotetora, é fundamental a gente avançar em termos de diagnóstico. Ou seja, tem que tentar de algum jeito rastrear lá no início. Isso. Né? Então você tem que, para avaliar essa substância, né, esse potencial neuroprotetor, a lógica é bem simples, né? Quer dizer, você tem que ter um número suficiente, né? Um número ideal ainda de neurônios vivos, íntegros, né? Para você proteger alguma coisa. Né? A partir do momento que você testa uma nova substância, uma estratégia não farmacológica, num paciente que já está no estágio muito avançado, isso é muito mais difícil. Você nem tem substrato para trabalhar em cima, né? Exato. São as vias.